Oi, gente, bora para mais um vídeo. Eu vou pintar esse pano de prato, ele já veio riscado, né? Como vocês podem ver. E eu comprei para uso próprio, daí eu vou pintar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? E então, gente, eu vou começar a pintar o fundo. Vou usar esse pincel Pintura da Condor e também usar essa tinta verde bebê conjuntamente com o diluente, tá bom? Para aí começar a fazer o fundo e ficar mais suave. Vou começar a fazer então movimentos circulares e assim vou pintando todo o fundo do meu pano. Esse pano, né, é um pano um pouquinho mais inferior do que eu tô acostumada a pintar. Ele não é inferior, na verdade esse pano ele é mais para uso assim, para enxugar louça no dia a dia, né? Mas ele é um pano muito bom, na verdade, para ter essa utilidade. Não é igual os panos que eu costumo pintar para, né, que se chama pano de copa, né? Que é um pano mais para decoração, embora tem pessoas que usam para o dia a dia também, né? Mas é uma pintura mais assim diferenciada, né, digamos assim. Mas eu achei muito bonito esse pano, gente. Eu achei, né, além que eu achei bom pro dia a dia, ele também assim, achei muito bonito o desenho dele. E falei assim, eu vou comprar. E não sei se vocês conseguem ver, mas ele não é um pano branco, né? Ele é um pano bege, creme, alguma coisa assim. Eu gostei muito da cor também, porque pano branco, né, gente? Suja bastante. Embora esse também seja claro, mas eu gostei, achei diferente. E eu falei assim, vou comprar e vou aproveitar para pintar e fazer o vídeo, né, para mostrar lá no canal. Aí ficou o fundo dessa forma, gente. Agora eu vou começar a pintar essas florzinhas e vou usar esse azul aí, o azul cobalto, né? Juntamente com o azul caribe e o branco ali sempre eu vou deixar ali, e tudo que eu fizer eu vou vir sombreando, sombreando não, é dando luz, né? Em tudo que eu pintar aí, então o branco eu sempre vou usar, gente, né? Porque a gente usa o branco para fazer a luz tanto, né, no início da pintura, como depois que a pintura seca, a gente também vem fazendo a luz, que se chama luz seca, né? Então eu vou fazendo, pintando essas florzinhas, até que eu deixei o vídeo um pouco distante, né? Depois mais para frente vocês vão ver que eu vou trazer mais, né? Vou dar um zoom melhor. Aí não deu para mostrar tanto como eu estava pintando aí essas florzinhas, mas são florzinhas bem pequenininhas, né? Até peguei um pincel pequeno ali e só fui preenchendo mesmo, gente. A luz ali com azul cobalto foi bem mínima, porque como é uma florzinha pequena, não tem como, quando é assim muito pequenininho, é difícil ficar sombreando e tudo mais, né? Só sombreei assim o meio dela para ali ficar um miolinho mais, digamos, mais escuro, né? Mas assim, não tem segredo essa parte, na verdade. Só vim preenchendo mesmo e depois fazendo o miolinho ali com azul cobalto e enfim, não tem muito segredo, né, nessa parte. E esse pano, como eu tava falando pra vocês, gente, ele é um pouco mais grosso assim também, né? Em sentido assim, não grosso igual eu falo, que é a mesma, no caso, é a mesma qualidade do outro que geralmente eu pinto, mas em sentido de ser áspero, sabe? Até eu achei difícil de pintar por conta disso. Eu achei ele áspero, né? Então ele tem mais. Como que eu posso dizer? Ele é áspero mesmo, assim, ele tem várias. Como que eu posso. Até esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra realmente. Mas ele tem tipo uma textura assim no pano, sabe? Acho que é isso que eu quero dizer, tipo uma textura. Então fica mais difícil para pintar. Não é aquela base bem lisinha, né? Que o pincel desliza, entendeu? Mas assim, eu achei gostoso de pintar mesmo assim, né? É um pano que eu paguei barato também. E tem uns fiapinhos também nele, sabe? Que às vezes solta. Então, é isso que é o diferencial de você pintar nesse pano e no outro, né? Tem outro que eu pinto que é 100% algodão, isso que isso daí é algodão também, mas é uma outra textura mesmo, assim, totalmente diferente. Mas eu falei assim, vou tentar e vou mostrar no canal pra ver como é que vai ficar. Mas eu já pintei, gente, vários tipos de pano, inclusive
Eu já nas fraldas mesmo, imagine você fazer uma pintura na trama da fralda. Imagina que difícil que é, né? Eu lembro que eu fiz isso uma vez para uma amiga minha, né? Que ela teve bebê e ela pediu para me pintar a fralda para ela, só que era uma fralda que não tinha espaço, né, para fazer a pintura. Então eu fiz a pintura na trama para ela. Então foi um desafio, mas ficou super bom. Não é fácil quando é assim, é uma pintura que é mais difícil, mas deu certo. Agora eu vou começar a pintar a parte ali dos galinhos, né? Dessa flor. Então eu usei esse verde aí, que é o verde grama, né? Eu sempre estou mostrando aí no vídeo para vocês as tintas que eu estou usando, né? Daí dá uma pausa, dá para vocês olharem bem aí é o que eu estou usando. Daí eu coloquei uma luz ali com o branco. Não tem muito segredo porque são espaços bem pequenininhos, né? E ficou dessa forma. Agora eu vou começar a pintar também as outras flores com lilás, com violeta. E sempre o branco ali acompanhando, tá, gente? Eu tive que acelerar o vídeo porque o vídeo ficou muito grande, né? Daí é ruim, porque daí às vezes é que como vocês sabem, né, o meu canal já tem algum tempo, mas ainda não tem muito inscrito, né? Até porque às vezes eu demoro por vídeo. Então não tem como pôr vídeo muito longo, senão o pessoal não assiste, né? Tem que, quando o canal tá começando, digamos assim, questão de inscritos, eu acho melhor, né, deixar um vídeo não muito grande. Mesmo assim, eu acho que esse vídeo vai ficar grande, né? Mas enfim, gente, é sobre isso. Aí, ó, eu fui pintando com lilás, deixei um espacinho e vim preenchendo o restante com o violeta cobalto e finalizando ali com o branquinho em cima, tá? Super fácil, não é difícil, é questão de treino mesmo quem é iniciante, mas aí ó, vim juntando aí unindo as duas cores e fazendo ali um esfumado, né, para não ficar marcado. Como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, tá, gente? Tem vídeo explicando aí sobre fazer dessa forma, tá? E são aí florzinhas pequenas que dá até para treinar, para fazer, fica bem legal. Agora eu vou usar aí os tons de rosa para fazer pintar essa flor aí na lateral do bule, né? Que é o rosa bebê e o pink. E eu fiz da mesma forma que eu pintei essa florzinha aí lilás, eu vou fazer com essa daí também. Eu coloquei primeiro o rosa bebê e deixei um espaço ali e vim preenchendo com o pink e unindo essas duas cores, então fazendo esse degradê. E é bom, né, fazer pétala por pétala aí nesse caso, porque essa flor é um pouquinho maior do que as outras aí que eu já pintei. Então ela é bom já vir fazendo, né, o degradê por conta da umidade da tinta, né? Se esperar muito, ela pode secar e fica mais difícil para fazer o degradê. Aí eu resolvi já vim fazendo pétala por pétala, né? Que eu achei melhor fazer dessa forma, principalmente para quem está iniciando, né, dependendo do tamanho da pintura, é importante fazer por partes, né, para fazer esse sombreamento, para fazer, né, até a profundidade, fazer por partes, para não se perder. Embora esse risco aí, né, já tá no pano, ele é um risco bem forte, né, e mesmo que eu pintasse ali tudo, eu ia conseguir ver ainda, né, o risco, porque né, tá bem forte o risco aí. Mas aí eu resolvi fazer uma profundidade também com o púrpura, né? E vim colocando nesses cantinhos aí, ó. Nessas partes aí que faz sombra do bule e também nos cantinhos aí das pétalas, tá? Só nos cantinhos mesmo, não coloquei em tudo. E coloquei um pouquinho de branco aí para dar uma luz, tá? E assim eu fui fazendo. Ai, tá ficando bonito, né, gente? Eu tô gostando. Aí eu vim aí com o verde folha para fazer os galinhos, né? Essas partes aí das flores. Então é o verde folha, né? E para iluminar sempre eu uso o branquinho. E eu tô gostando bastante. Até que quando eu tava pintando, eu tava pensando, não, eu vou tentar caprichar mais o máximo possível, né? Que eu conseguir. Vou dar o meu melhor para fazer essa pintura. Porque mesmo sendo um pano simples, né?
E eu falei, mesmo que vai ser para mim, não é encomenda, nada. Eu falei, não, quero fazer um pano bem bonitinho. Inclusive porque eu queria gravar, né? Mas independente, eu queria, né, fazer uma pintura bem legal. E eu fui gostando das cores que eu fui colocando e fui decidindo na hora, na verdade, né, gente? Fui decidindo conforme eu fui pintando aí. Eu fui decidindo as cores que eu ia colocando. Aí me digam o que vocês acham das cores que eu coloquei aí, gente. Coloque aí nos comentários. Assim eu fui pintando já também as folhas que estavam ali nas laterais. É a mesma cor, eu pintei com verde folha e depois eu usei aí o verde musgo, né, para dar uma sombreada, tá? Então essas duas cores que eu usei nessas folhinhas aí da lateral. É que assim a gente sempre fala, né, de pintar o que tá embaixo primeiro, para depois vir fazendo, né, as outras pinturas. Então eu faço o máximo possível para isso acontecer. E também às vezes a gente usa de estratégia, né? Pra, ainda mais quando é uma pintura grande, isso daí é bastante coisas, né, para pintar. Então eu penso também sobre colocar, né, às vezes pintar de uma forma que minha mão também não vai pegar. Por exemplo, eu tô aí priorizando pintar tudo do lado direito para vir só pintando o restante lá para não ficar. Às vezes pode manchar o pano e tudo mais, né, gente? Gente, eu já peço desculpa para vocês, o barulho do cachorro. Infelizmente não tem o que fazer, que é o cachorro do vizinho. E eu tenho que gravar esse vídeo, narrar esse vídeo para vocês, para me postar, porque meu celular está muito cheio, gente. Meu celular está muito cheio. Tá com um armazenamento pouco e eu preciso postar esse vídeo, porque infelizmente eu não consegui pintar tudo nesse vídeo. Faltou aí algumas coisas para pintar, mas o próximo vídeo vai ficar bem curtinho, porque na verdade é só uns dois, três elementos que eu vou deixar sem pintar aí, mas eu não consegui terminar tudo nesse vídeo. Então eu vou ter que fazer no outro vídeo para vocês, tá bom? Mas infelizmente vai ficar o som do cachorro aí, gente. Me desculpem.
Vou tentar gravar aqui pra vocês, gente. Agora parece que o cachorro parou de latir. Vamos ver, né? Eu tô fazendo o bolinho agora, né? Eu vou pintar esse bolinho da parte de baixo aí. Inclusive, né, eu falando pra vocês que é melhor pintar o que tá embaixo primeiro, né? E é exatamente isso. Só que eu fiquei tão empolgada de pintar essa parte azul aí com glitter, né? Que eu acabei esquecendo da parte do bolinho, né? Que tem esse bolinho aí embaixo, né? Do cupcake. E depois que eu vim pintando. Mas como vocês viram, eu tô tentando tirar uns borrãozinhos aí que fica. Justamente por isso que é importante pintar o que tá embaixo primeiro, né? Fica bem mais prático e fácil. É lógico que não é uma regra, né? Mas é bem melhor. Então, eu usei o camurça, o café, e aí vim fazendo a profundidade com o marrom aí, em alguns cantinhos, né? E depois eu vou vir fazendo aí uma luzinha aí. É um espaço bem pequeno também, né? Não é muita coisa, mas, né, que faz com certeza aí toda a diferença, né? Fazer as sombras e tudo mais. Mas é bem melhor, gente, fazer primeiro, pintar o que tá embaixo primeiro, é bem mais prático, né? Mas eu fiquei empolgada para usar o glitter ali, né? Porque faz tempo que eu não uso glitter nas minhas pinturas. Aí eu resolvi comprar de novo e usar. E ficou bem legal. Infelizmente no vídeo não mostrou o brilho para vocês, mas ficou bem brilhante, ficou bem bonito. Agora eu venho fazendo a parte da forma, né, da forminha aí do cupcake, e venho colocando o pink, né, vou usar o pink, preencher toda a forma, e depois eu vou vir fazendo aí a sombra com o púrpura, né. E vocês vão ver também que eu vou usar um pouquinho de vinho aí para dar uma profundidade nessa sombra, tá? Para dar um efeito mais legal, né? Então, gente, eu tô usando. Até vocês viram que eu troquei de pincel, né? Acabei usando aí o pincel amarelo de capa amarelo, né? Da Tigre. Ele é um pouquinho mais as cerdas duras, né? Digamos assim. Ele, na verdade, é ideal para pintar assim, pano de copa, né? Pano de prato, que é um tecido mais grosso. Né? A fralda é mais indicado usar aí o Condor, né? Mas eu uso os dois, não consigo. O Condor, na verdade, esse de cabinho vermelho, foi o pincel que eu aprendi a pintar pano de copa, né? Porque a pintura eu comecei usando pano de copa. A pintura quando eu comecei a fazer pintura, eu comecei a aprender, né, a fazer em pano de copa, né? Depois que, com o tempo, fui pegando mais um pouquinho de experiência, que eu fui tentando fazer aí as fraldas. Mas eu iniciei com o pano de copa. Então, gente, eu usava esses pincéis, eu comecei usando esses pincéis aí. Depois, né, que eu fui vir a descobrir outros pincéis, como o da Tigre, ele é um pouco mais grossinho realmente, né? E ele ajuda, ele assim, pode ser que seja melhor. Mas eu falo assim, que não é regra também, né, gente? A gente vai usando o que a gente se sente melhor, né? Que a gente gosta. Eu uso os dois, às vezes, para pintar com pano de copa. Eu uso, viu? Aí eu usei o tigre, agora eu tô usando esse de cabinho mais. Esse de cabinho vermelho, que é o da Condor. E é sobre isso. A gente vai fazendo, né, usando que a gente se adapta melhor. Então eu vou trocando de pincéis. Por isso que eu falo, né, gente? Quando as pessoas falam, ai, mas qual que é o número do pincel? Qual que é esse pincel? Sim, é bom, né? Porque às vezes a pessoa vai usar e vai se adaptar, é bom saber, mas ao mesmo tempo eu nunca me apeguei a isso. Eu sempre fui usando o que eu achava melhor nas minhas pinturas, o que eu me adaptava melhor, porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro, né? Às vezes o que eu gosto de usar, o outro não gosta. Por exemplo, eu já vi meninas artesãs falando que não gostam de jeito nenhum de usar esses pincéis, né, de cabinho vermelho, que é da Condor, né? Ele é um pincel mais macio para fazer pintura em pano de prata. Elas odeiam, elas detestam, porque elas acham que não dá certo. Né? Então, assim, vai realmente de gosto do que você vai se adaptar melhor. Eu uso os dois, né? Eu gosto de usar os dois, tá? E aí agora, gente, eu vim fazendo aí uma profundidade com o vinho, né? Eu já usei aí o púrpura para fazer esses esfumados aí, para fazer esse formato da forminha. E depois eu vim fazendo com o vinho, dando uma escurecida, né? Dando uma profundidade ali, sem tampar, né?
o púrpura, porque o vinho também é uma cor bem forte, então tem que pegar bem pouco e fazer nessa profundidade, né? Sem também deixar de tampar aí a cor vinho, a cor púrpura, né? Que eu já tinha passado. Eu achei que ficou bem bonitinho, eu fui decidindo as cores na hora, como eu falei pra vocês. Infelizmente, gente, eu peço desculpa a questão da iluminação. A iluminação não é muito boa. É, e esse dia eu tava até com aquela como chama Reg Light, né? Nem sei falar o nome direito. Eu tenho ela, sabe? Só que eu não consegui ligar a luz dela, então devia ter ligado, né? Mas não consegui. Mas enfim. Aí agora eu dei um zoom aí pra vocês verem. Eu vou começar a pintar as cerejas, né? Eu coloquei um pouquinho de rosa bebê, né, pra dar uma luz aí, e vim pintando com o vermelho tomate, tá? E depois eu faço aí uma sombra nela aí com a cor vinho. Aí eu vim pintando, né, e tentando, né, fazer a luz. Vocês vão ver aí, ó, a gente sempre vai ter que dar uns retoques, ver o que fica melhor, né? Eu fui retocando ela e fazendo aí a luzinha dela, que eu queria deixar uma luz mais aparente, né? Então eu fui fazendo o retoque da luz dela e dando umas batidinhas com o pincel com a cor rosa bebê. E depois, como eu falei para vocês, eu vim fazendo uma sombra, né? Com a cor vinho. Fazendo a cor aí, fazendo a sombra, né? Nela aí. Então, gente, mas eu gostei muito de pintar esse pano. Tô gostando, porque eu tô narrando aqui pra vocês essa parte, mas ainda eu tenho que fazer a outra parte. Eu não terminei ainda, mas espero que eu consiga terminar hoje ainda pra mostrar pra vocês, tá? Pra me postar a parte 2 pra vocês, tá bom? Mas assim, a parte 2 ficou dois elementos somente pra terminar, né? Como eu até escrevi para vocês na legenda, é que eu tive que sair, tive um compromisso e não consegui terminar. E meu celular também ficou cheio, né? Eu não tenho muito, como diz, né? Muito armazenamento no meu celular, então aí encheu demais, tá bom? Mas é dessa forma que eu pintei então a cereja. Ficou bonitinha, gente. Ficou um jeito simples, né? E aí eu pintei essas frutinhas. Eu acredito que seja mirtilo, né, gente? Diga aí o que é essas frutinhas que eu não sei. E usei dois tons de roxo aí, que foi a mora e a violeta cobalto, né? Tentei aí fazer duas corzinhas aí para dar um contraste, né? E depois vim aí dando uma luz depois. Ah, mas até que ficou bom, né? A primeira vez que eu tô pintando essas frutinhas e eu acredito que seja mirtilo, né? Não tenho certeza. Mas eu usei aí o lilás para dar uma sombra, depois usei também o branco, que eu achei que ficou até melhor para dar luz. E é isso, ficou bonitinho assim. Eu usei, depois que eu percebi que eu usei bastante roxo e lilás nessa pintura aí. Eu gosto de coisa bem colorida, né? Então, realmente tem que ser, né? Aí cada coisa tem suas cores, né? Então, não tem jeito. Né? Tem a cereja, tem o mirtilo, e enfim, ficou bem bonitinha. Eu gostei, gente. Agora, quando eu dei o zoom aí, deu para vocês verem um pouquinho melhor a, os brilhinhos, né? Dá pra vocês verem uns brilhinhos aí, né? Essa parte azulzinha aí. Agora, gente, depois, né, de pintar os mirtilos, eu vim fazendo, então, a pintura no bule, né? O bule eu resolvi pintar de preto e fazer bolinhas brancas. Por quê, né? Eu fiquei em dúvida, ai, que cor que eu pinto e tal. Mas eu resolvi pintar de preto porque, assim, como eu tava até falando pra vocês, tem bastante cores aí, né, nesses elementos. Tem bastante frutinhas de cores diferentes, tem as flores, que cada uma é de uma forma, daí eu pintei cada uma de uma cor. Então já tem bastante cores aí. Então eu resolvi pintar o bule de preto, porque aí ele vai se destacar e também não vai ofuscar aí, né, os outros elementos que tem aí no pano, né? Então por isso eu decidi fazer então a pintura do bule de preto com bolinhas brancas, tá? Então, aí o bule não tem segredo. Eu acho que apesar dele ser o maior que tem aí nesse desenho, mas ele é só preencher, gente. Você vai preencher mesmo com o preto e depois aí mais pra frente vocês vão ver que eu vou fazer algumas luzes com o branco aí, mas assim também não é difícil, tá bom?
E aproveitar e dizer pra vocês, gente, que eu não sei se eu comentei em outros vídeos, acredito que não, que eu comecei a trabalhar, né? Eu não tô só trabalhando com artesanato agora, porque eu tenho até um vídeo que eu comento, né, que eu falo, conto a minha história pra vocês, sobre de como eu comecei no artesanato, na pintura, e eu comecei a trabalhar somente com isso, né? Só que hoje, né, hoje em dia não tô mais, já faz alguns meses que eu comecei a trabalhar, né, em outro trabalho registrado e não tô vivendo apenas, né, da pintura, né, não tô trabalhando apenas agora com pintura, que é a pintura principalmente em fralda, né, que eu faço. Eu não deixei, sabe, gente, de fazer as minhas coisas, inclusive, né, tô até mostrando o vídeo para vocês que eu tô ainda trabalhando nas minhas coisas. Eu tenho ainda minhas coisas, não desfiz de nada das minhas tintas, pincéis, enfim, de nada. Né? Até vocês viram o vídeo também do ateliê, voltei pro meu ateliê, organizei. Porque a gente não sabe também o dia de amanhã, né? Então eu ainda falo, né, que quem sabe se eu não, né, não ficar nesse trabalho, futuramente, porque como eu falei, a gente não sabe do dia de amanhã. Eu ainda quero continuar trabalhando com as minhas coisas. E mesmo que eu continue, né, eu quero continuar com as minhas coisas, gravando vídeo para vocês, quando der, né, lógico que agora vai ficar mais difícil, mas eu tô, né, me esforçando em gravar um videozinho para vocês. E, mas assim, eu não vou parar de fazer, né, o que que eu vou fazer é diminuir. Eu não vou pegar encomenda, eu até peguei umas encomendas, trabalhando assim fora, meninas e meninos, né? Então me assistindo aí, olha, foi difícil, porque assim, a gente fica o dia inteiro fora, né? Daí a gente chega super cansado do serviço. Aí tem casa, né? Tem as nossas coisas para fazer. Então, assim, eu sinceramente me ajudou. É lógico que sempre, né, quando as encomendas você ganha ali um pouquinho, ajuda. Só que a gente tem que ver, né, o que realmente dá para fazer, tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente já passa o dia todo fora, chega cansada e a gente e ter que fazer mais encomenda e é algo que a gente tem que se dedicar, gente, porque assim, né, é um compromisso que você tem com o cliente. Então, eu resolvi, né, tomei a decisão de não pegar encomenda mais, sabe? Eu tô tomando algumas, né, decisões, na verdade já tomei, né? Eu fiquei pensando o que que eu iria fazer, né, para não realmente parar de vez e, né, tentar continuar fazendo as minhas coisinhas, né? E mas também ao mesmo tempo não pegando encomenda. Aí eu falei, eu vou fazer a pronta entrega, né? Não vou encher de coisas, né? Porque eu tenho medo de ficar parada, mas deixar algumas opções, né? Para quando a pessoa pedir. E outra coisa, gente, eu trabalho, né, com kit de fraldas, né? Eu tenho 3 opções de fraldas que eu faço, que é a de boca, que é a de ombro e a de cobrir. Mas eu pensei comigo, eu vou deixar apenas uma opção, que é a de boca, né? Fazer só de boca, porque aí eu faço a pronta entrega e apenas fralda de boca. Se caso às vezes ficar parado, infelizmente pode acontecer, eu não vou ter tanto assim. E não, na verdade, é assim, eu pensei no seguinte: pra mim aqui, gente, o que mais sai é fralda de boca. Então a chance de ficar parado é muito pequena. Então eu resolvi fazer apenas a pronta entrega e somente fralda de boca. Eu acho que vai ser melhor. Então eu vou continuar trabalhando, mas assim, no meu tempo, né? E vou ainda deixar aí as opções para os clientes quando eles precisarem. Aí, gente, eu vim fazendo aí a sombra com o branco, ó. Esfumando bem essas partes. Pega um pouquinho de branco na ponta do pincel, né? Em uma das pontas. E vem esfumando aí nessas partes que eu mostrei para vocês, tá bom? E tá aí no vídeo. Então, gente, o vídeo tá quase acabando. Eu só pintei o bule mesmo. Fiz aí a sombra para vocês verem. Sombra não, a luz com o branco. E eu espero ver vocês na parte 2 aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham ajudado vocês de alguma forma. E eu gostei muito de fazer o vídeo, conversar um pouquinho com vocês, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Daí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu já vou avisando vocês que eu não vou pintar essas florzinhas aí a mesma cor
que é do outro, tá, gente? Do outro lado. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, apenas pintando a xícara e a flor, que é diferente aí, que eu não pintei ainda, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, então, tá? Aí, gente, só para falar para vocês, mas tá bem claro aí no vídeo, que eu tô pintando as bolinhas com a cor branquinha, tá? Então, até o próximo vídeo, tá, gente? Obrigado mesmo por assistirem.